Bom, pessoal, aquele vídeo que eu fiz falando dos critérios, né, do Jesus histórico, ele rendeu, né? Então eu queria comentar alguns argumentos que algumas pessoas mandaram para mim no privado, no WhatsApp, tá bom? Vai ser um vídeo assim mais informal. Perdoe um pouco minha aparência, tá? Que eu não tenho me barbeado ultimamente por causa da perna, tá? Mas tudo bem, melhor fazer um vídeo feioso, mas pelo menos cuidando da saúde, né? Então vamos lá. Algumas pessoas acham que critérios prova a existência de um personagem. Que nem eu mostrei naquele vídeo comparando Jesus com a Marvel, acontece o seguinte: se eu for usar os critérios para provar a existência de um personagem como Jesus, por exemplo, esses critérios teriam que valer então para todas as outras religiões que são mitológicas. Porque os cristãos eles acham que só tem o cristianismo no mundo, mas não, sempre houveram outras religiões. Como por exemplo, eu estava vendo esses dias um vídeo no Kawaii, da mitologia nórdica, que o deus Loki, aquele que aparece nos filmes, né? Ele tem uma história bem constrangedora, né? Que parece que uma vez ele se disfarçou, se transformou de cavalo ou algo assim. Aí ele foi estrupado por um cavalo, né? Que sentiu tesão por ele. E ele engravidou e deu à luz a um semideus, né? Um deus que é meio cavalo lá da mitologia nórdica. Isso é uma situação constrangedora, pessoal. Então esse argumento de que se alguém fosse criar uma história real, ela não ia colocar o personagem em nenhuma situação constrangedora, isso aí então teria que valer para qualquer outra religião. Se você pegar os mitos gregos, tem situações constrangedoras. Se você pegar outras religiões que são mitológicas, como por exemplo o hindu, tem situações constrangedoras, assim por diante. Então um bom argumento, pessoal, ele não é uma prova. Ele é só uma coisa que a pessoa está supondo. A pessoa está fazendo uma suposição dela, ela está argumentando. Olha, Ronaldo, se Jesus fosse um personagem que não fosse real, os autores não colocariam ele em certas situações embaraçosas, como ser batizado por João Batista, por exemplo. Isso é só um argumento. A pessoa está argumentando, fazendo uma suposição de que aquilo seria uma prova. Mas aquilo não prova nada, pessoal. Até porque o batismo de João ele tem mais coisas por trás daquilo, né? O batismo de João é justamente uma tentativa de tentar fazer um encontro entre os dois personagens. Porque João Batista, segundo a história, ele era um personagem bem popular e a intenção dos autores era pegar os seguidores de João Batista e atrair para si. Outro argumento comum, né? O argumento das múltiplas citações. Se um personagem é citado por muitas fontes diferentes, quer dizer que esse personagem é real. Eu posso usar esse personagem para os mitos gregos, por exemplo. Aqueles personagens gregos, eles eram citados pelos poetas, pelos filósofos, pelos sábios. Ah, porque Zeus fez não sei o que com seu raio e destruiu um monte. Quer dizer que Zeus existe? Não, é só um argumento. Isso não prova nada, pessoal. Personagens mitológicos eles podem ser citados várias vezes. Por exemplo, Papai Noel. Papai Noel já foi citado por todo mundo, até por chefes de estados, presidentes, escritores, músicos, artistas. Quem que nunca falou do Papai Noel pelo menos uma vez na vida? Isso quer dizer que o Papai Noel existe só porque ele é citado por múltiplas fontes? Não, isso é só mais um argumento, que é um bom argumento, mas não é uma prova. Então isso não atesta nada. Recentemente também eu ouvi aquele argumento, pessoal, até comentaram aqui no vídeo também, né, que os apóstolos não morreriam por um mito, né? Como é que os apóstolos, os primeiros cristãos, iam entregar sua vida por causa de um mito? Primeiro que isso em si já é um mito, né? Eu tenho um vídeo aqui do canal de uma historiadora que fala isso, que não teve perseguição a cristãos. Isso aí foi uma construção da igreja para dar a entender que a igreja foi perseguida, mas na verdade não teve essa perseguição. Essa perseguição em si já é um mito. Segundo, isso soa tão assim ilógico, porque se o Messias veio para salvar vidas, para que esse Messias quer que as pessoas morram por ele? Isso vai na contramão do que diz o próprio Evangelho, naquela concepção de vida eterna, a paz que o Messias ia trazer, etc. e tal. Fica até meio ilógico isso daí. Mas isso aí também é um mito em si, entendeu? Na verdade não tem nenhuma prova de que os cristãos foram perseguidos por Roma. Ao contrário, os romanos eram muito tolerantes com outras religiões, tanto que havia até sinagogas em Roma, né, e judeus em Roma, porque os romanos cultuavam uma pluralidade de deuses. Eles tinham até um panteão. Então eles toleravam esses grupos que havia em Roma. Tinha até Ísis, que era do Egito, o Mitra, que veio da Pérsia, que era bastante cultuado em Roma. Eles não iam se importar com um grupo de pessoas que seguissem um outro deus chamado Jesus. Os judeus tiveram alguns problemas ali por questões políticas, como por exemplo, Tácito fala que os judeus foram expulsos de Roma. Mas não pela fé deles, porque pela fé deles, durante algum período, eles gozaram de uma relativa paz em Roma. Assim como eles tiveram também problemas em outras épocas que geraram perseguições. Mas não pela questão religiosa em si, entendeu? A mesma coisa os cristãos. Os cristãos não seriam perseguidos em Roma só para cultuarem um novo Deus. Entendeu? Isso aí não faz sentido, porque os romanos tinham um leque de religiões diferente. E outro argumento que eu ouvi também recentemente, pessoal, é das pessoas dizendo que o cristianismo é a maior religião do mundo. Ah, como é que um mito gerou a maior religião do mundo, amadinho, hein? Bom, pessoal, na verdade o cristianismo não era a maior religião do mundo até o descobrimento das Américas. Na verdade, o cristianismo ele era a menor religião do mundo, né? Ele ficava só ali na Europa, desde que ele foi fundado ali em Roma, tal. Ele chegou até a se expandir para o Oriente, mas aí no século VI veio os muçulmanos, né, com a expansão do Islã. O Islã se tornou a maior religião do mundo. O Islã dominou todo o Oriente Médio, o norte da África, regiões da Ásia, como por exemplo Mongólia ou Indonésia. O Islã se tornou a maior religião do mundo. Tanto que até aquele líder mongol, como é que é o nome dele? Era o Gengis Khan.
ele se converteu ao Islã e fez todo aquele povo ao norte da China, entre China e Rússia, se tornar muçulmano. O cristianismo era o quê? Era só uma coisinha de nada no mundo antigo, ali na Europa. Mas aí, como teve o descobrimento, né, as Américas foram dominadas por cristãos, assim como a Austrália, que é um continente gigante, aí o cristianismo foi aumentando e se expandindo. Mas mesmo assim, o cristianismo não vai ser a maior religião do mundo por muito tempo. Porque, primeiro, a Europa está se secularizando. A Europa está bem secularizada, lá tem até igrejas à venda. Tem países que transformaram as igrejas em outras coisas. Tem até um lugar, acho que não sei se é na Alemanha ou se é na Suécia, tem uma igreja católica, ela acabou virando uma cervejaria, porque já não tinha mais fiéis. E o Islã é uma religião que mais cresce no mundo. Segundo estimativas, em pouco mais de 10 anos, o Islã vai ser de novo a maior religião do mundo. Então esse argumento também não vale, entendeu? E para finalizar o vídeo, pessoal, a grande questão do Jesus histórico para mim é a seguinte. Eu não digo que Jesus não existiu, que não teve um personagem chamado Jesus histórico. Pode ter havido, algum homem comum ali da Galileia que originou toda essa história do Novo Testamento. O que eu digo é que se teve algum personagem, ele não foi visto por ninguém. Ninguém viu esse personagem. Nem os autores da Bíblia viram, porque nenhum autor escreve em primeira pessoa. Por exemplo, eu, Mateus, estava lá na alfândega coletando impostos quando Jesus veio até mim e disse, me segue-me. Não tem. Você nota que os evangelistas estão escrevendo em terceira pessoa e o desconhecimento deles da geografia de certas coisas da época, a ignorância deles da cultura judaica e até da geografia da Palestina, isso mostra que eles não foram testemunhas oculares, eles não viram Jesus, pelo menos os 4 evangelistas. Se você pegar as epístolas de Paulo, Paulo diz que viu alguém que apareceu para ele no deserto, mas se alguém apareceu e sumiu, quase como uma aparição espírita, que só aparece com sono. Mas Paulo não viu Jesus, tanto que Paulo não menciona nada da vida terrena de Jesus. Paulo não fala que ele curou leprosos, expulsou demônios, entrou no templo, foi aclamado em cima do jumentinho. Paulo não cita nada disso. Por quê? Porque ele não viu o personagem, ele só teve uma visão, e a partir dessa visão Paulo vai pregando aquilo que ele chama de meu evangelho, ou seja, do próprio Paulo, ele não foi visto. Os historiadores, que eu já tenho uma playlist aqui no canal, nenhum viu Jesus, sendo bem honesto. Eu sei que as pessoas vão citar o testemunho flaviano, que já foi amplamente debatido, já teve debates aí em canais de outros amigos aí que duraram horas. O testemunho flaviano não é verdadeiro, pessoal, é só uma interpolação. Tácito falou dos cristãos. E também Tácito não é bem cristãos que ele falou, né? Seriam cristões, né? Eu já mostrei até no vídeo, né? Que tem até um exame grafotécnico que mostra a alteração. O fato de Tácito citar cristãos, vamos supor que sejam cristãos mesmo, não prova que Cristo existe. Assim como, por exemplo, eu citar hindus, não prova que os deuses da Índia existem. Esses deuses têm seguidores. Isso quer dizer que eles existem? Não, a mesma coisa os cristãos. Fora que Tácito já está escrevendo numa época posterior. Então, se Tácito viu um grupo lá de cristãos ou cristões, isso não prova que Jesus existe. Fora que a citação de Tácito eu acho até hipócrita quando os cristãos fazem uso dela, porque Tácito falou dos milagres de Vespasiano. Aí quando você pergunta para um cristão, Vespasiano fazia milagres? Não, isso é mentira. É mentira de Tácito. Mas Tácito falou de Jesus? Isso é verdade. Ele falou de Jesus. É 2 pesos e 2 medidas. Sendo que não bate, né? Ou aceita tudo do historiador, que estava lá na época e viu, ou não aceita nada. O historiador mais contemporâneo de Jesus era Filo de Alexandria. Filo ou Filon, como alguns dizem. Ele nasceu poucos anos antes de Jesus. Eu não lembro se foi 10 ou 20 anos, mas é nessa faixa. E morreu um pouco depois de Jesus, entre 10 ou 20 anos. Lembrando que Filo era judeu. Ele periodicamente ia a Jerusalém, né, para poder fazer as obrigações, festa, culto, coisas do judaísmo. Filo não fala uma vírgula de Jesus. Tanto que só o silêncio de Filo já é estranho. Isso é chamado em teologia de o silêncio histórico. Porque Filo de Alexandria não viu Jesus. Nem Joséfo, nem Tácito, nem Plínio. Enfim, quem viu o personagem? Os pais da igreja. Os pais da igreja fazem apologias enormes. Você pega lá Justino, Orígenes. E o curioso dessas apologias é que, primeiro, eles não viram Jesus. Eles estão defendendo algo que eles acreditaram. Que eles ouviram falar, se converteram à fé cristã. Então eles estão defendendo isso, mas eles não viram Jesus. Não tem um pai da igreja, nem o mais antigo, que fale assim: eu vi com os meus próprios olhos esse homem maravilhoso. Ou um apóstolo dele, eu vi João, não sei o quê. Não tem. Porque só tem pápias que falam que conheceu alguém que conheceu alguém. Mas nenhum deles viu o personagem direto, quer seja Jesus ou os apóstolos. E o segundo ponto curioso é que nessas apologias dos pais da igreja, eles estão combatendo naquela época, meados do 2º século, justamente pessoas que não acreditavam no Jesus. Não é estranho isso? Eles estão mais próximos dos acontecimentos, já tinham pessoas que não acreditavam no Jesus. Achavam que era só uma lenda, que era uma fábula, eram mitos gregos. Como, por exemplo, o Celso conta Orígenes. Eu até estava lendo aqui para vocês, fiz uma sériezinha. Ele está dizendo que aquilo ali era só fábulas, eram mitos, não tinha lógica alguma aquela religião. Então, ninguém viu esse personagem, nem naquela época, nem pai da igreja, nem historiadores, nem as fontes judaicas. Tanto que na apologia de Justino contra Orígenes, Justino cria um personagem chamado Trifon, um judeu, com quem ele tem um diálogo. Ninguém sabe se esse personagem é real ou uma criação de Orígenes, só para expor um argumento.
que em dado momento o Trifon, o judeu, fala para ele assim: olha, Orígenes, esse Jesus que você fala tanto, se ele existiu, a gente não viu. Ou seja, os judeus não viram, porque realmente nas fontes judaicas não tem esse Jesus. O Talmud chega a citar 4 Jesus, né, que é Yeshu, Yeshu ben Pantira e Yeshu ben Estada, 2 vezes cada um, mas eles não são os Jesus da Bíblia, são de outras épocas diferentes. Mas ninguém viu esse personagem, até porque o judaísmo não esconde os seus personagens, ainda que seja um personagem considerado negativo, o inimigo do povo. O judaísmo não esconde, por exemplo, Mardoqueu, não esconde, por exemplo, Nabucodonosor, Senaqueribe, etc. Eles podem até fazer uma menção negativa, mas não esconder o personagem. Ah, mas eu vi no vídeo, Ronaldo, que o Talmud fala que Jesus deve estar no mesmo lugar lá, sofrendo horrores e comendo fezes. Isso é mais recente, pessoal. Não é alguém que estava ali contemporâneo que viu o personagem. Essas citações que algumas pessoas põem na internet não provam nada, porque são citações basicamente da Idade Média. Então isso prova que o personagem existiu? Não, não prova, pessoal. E por fim, deixa eu ver quem mais. Assim, a própria Bíblia dá indícios de que o personagem não existiu. Se você pegar, por exemplo, aquelas epístolas de João, numa delas ele fala assim, ó: todo aquele que não crê que Jesus Cristo veio em carne é o anticristo. O que acontece nessa epístola? Nessa epístola ele está combatendo uma seita que havia na época, em meados do 2º século, chamado docetas. Os docetas achavam que Jesus tinha vindo, mas que ele não era uma pessoa física, que não eu e você. Que ele era só um pneuma, um ser aparente apenas. Claro que tem as variações, né, do docetismo, mas eles não achavam que tinha vindo nenhum Jesus físico. E o autor está combatendo isso, tanto nessas epístolas quanto no Evangelho. Aquele versículo do prólogo de João que fala assim: o verbo se fez carne, alguns teólogos acreditam que era justamente para combater essa seita, que achava que Jesus não tinha carne humana. Achava que Jesus era mais próximo do Jesus de Paulo, só um espírito que apareceu e sumiu, pronto. Então, se mesmo na Bíblia nós temos pessoas combatendo que Jesus existiu, combatendo seitas que diziam que ele não existiu, então é porque fica meio estranho, pessoal. Quem que viu esse personagem? Agora, vamos supor que teve um homem comum na Galileia chamado Jesus, que até é provável, né, que tenha inspirado o Jesus da Bíblia. Se ele não foi visto por ninguém, então ele não foi um profeta, porque o profeta seria notado. Ele não foi o Messias, porque o Messias teria sido notado. Ele não fez aquelas obras que estão no Novo Testamento, de entrar e ser saudado em Jerusalém, expulsar os cambistas do templo, fazer um morto ressuscitar na frente de todo mundo, andar sobre o mar. Ele não fez essas obras que estão no Novo Testamento. Então quem que foi esse Jesus? Só um galileu comum, um homem comum da Galileia, viveu, casou, comeu, morreu, pronto. E se ele foi simplesmente um homem comum, que não foi nem sequer um profeta, por que as pessoas seguem ele? Essas que defendem o Jesus histórico. Porque se eu tirar toda aquela parte fantasiosa, milagrosa, considerar que teve um Jesus discreto, só um homem que teve alguns discípulos, falava algumas palavras sábias, ele foi só um homem comum. Considerando a hipótese de... Essa é a hipótese, tá, pessoal? Não estou falando que foi assim que aconteceu. Então, pessoal, é por isso que eu digo, é meio complicado. Ó, bons argumentos não são provas. O que seria prova era uma prova arqueológica, um registro de pessoas contemporâneas que tenham registrado e escrito. Olha, eu, Flávio José, eu vi Jesus pessoalmente. Ou o próprio Filo, né, que é mais contemporâneo de Jesus. Eu costumo dizer, pessoal, que se um dia aparecer alguma prova do Jesus histórico desse tipo, eu sou o primeiro a aceitar. Porque eu sou um homem de ciência, eu aceito dados, provas. Se um dia algum arqueólogo descobrir, por exemplo, lá em Jerusalém, ou no Egito, né, que é mais provável, em Alexandria, uma carta de Filo de Alexandria que fala: olha, eu estava andando por Jerusalém e eu vi um homem sábio chamado Jesus, troquei algumas palavras com ele e me impressionei muito. Eu sou o primeiro a aceitar, falar: porra, é verdade. Tem uma prova concreta, material. Isso é prova. Agora, bons argumentos, pessoal, com todo respeito a quem acredita, bons argumentos não são provas. Eu posso usar bons argumentos para tudo, tá bom? Então, só uma reflexão aí, espero que tenham gostado. Obrigado por terem assistido. Quem puder dar um like aí no vídeo, tá? Porque você sabe que o YouTube anda meio bugado. Isso vai ajudar a aumentar a atividade do canal, tá bom? Paz a todos.